A graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Marcos Paiva, eu sou criador do site pregadoraprovado.com.br e eu ajudo pregadores da palavra, tanto iniciantes como experientes, a se comunicarem melhor, a entregarem a mensagem que Deus lhes dá de uma melhor forma e que seja mais impactante, atinja o coração da igreja. Tá? Nesse vídeo eu quero mostrar um esboço de pregação para o Dia das Mães. E o que eu quero dizer? Não manda isso aqui para tua mãe, tá? Não envie isso aqui para as irmãs da igreja. Isso aqui é um esboço. Você vai pregar, você vai ministrar depois. Isso aqui é um sermão, é uma homenagem para o Dia das Mães, que quem sabe você vai ministrar ela agora no dia tão importante para nossas mães. Tá? Vamos lá. Enquanto isso, colabore aqui com o canal. Se inscreva no canal, ative as notificações para você ficar por dentro sempre quando eu colocar um novo vídeo, um novo esboço, para você receber em primeira mão. Amém? Então, eu estou aqui com o mapa mental aberto e o tema do nosso vídeo, o texto, será Isaías 49:15. E conforme eu for avançando aqui no esboço, eu vou explicando para você cada passo. Quem é aluno do Pregador Aprovado já sabe como é que funciona os esboços, mas eu vou falando para você no decorrer. Tá? Eu vou tentar ser o mais breve possível. Vamos lá. Isaías 49:15. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Então vamos lá. Isso aqui é o nosso texto e agora eu vou começar explicando. Tá? Como eu disse, quem é aluno já sabe que a introdução tem cada elemento, tem o momento certo, tem a hora certa, que isso traz uma organização e tem um motivo por que está aqui. Como se trata de uma pregação, essa é uma homenagem, eu não vou gastar muito tempo com explicações e detalhes, tá bom? Nós temos que falar do homenageado, no nosso caso, são as mães. Então eu não vou, se fosse uma pregação normal, eu iria falar bastante sobre Isaías, sobre o livro de Isaías, ia falar do acontecimento desse capítulo, porém, como eu disse, é uma homenagem. Então, o que eu vou falar? Para revelar o seu grande amor pelo povo, o Senhor se utiliza do exemplo de uma mãe. Uma verdadeira mãe jamais abandonaria o seu filho e, da mesma maneira, Deus também não o fará. Então, você pode elaborar melhor isso aqui. É importante você entender que Deus, para revelar o seu amor, ele usa como exemplo a mãe. Uma mãe jamais esqueceria, uma verdadeira mãe, né? Jamais esqueceria ou abandonaria o teu filho. Então Deus usa, para mostrar a excelência do teu amor, ele usa o exemplo de uma mãe. Você pode deixar isso muito mais claro na tua pregação, tá? Não coloquei muito aqui porque vai ficar longo. Quero tentar evitar que esse vídeo fique muito longo. Então, como você viu lá o título, é Por que está chorando, mamãe? Esse aqui é de uma história. Eu sempre dou conselho para os irmãos. Colecione material, uma história, algo que vem na tua mente, algo que você pensou, coloque e reserve. Você nunca sabe que momento que você vai usar. Então aqui é uma historinha onde o menininho pergunta para a mãe dele: mamãe, por que você está chorando? E ela respondeu: porque eu sou mulher. Mas eu não entendo, mamãe. A mãe dele inclina para ele e diz: meu amor, você jamais irá entender. O menino fica intrigado e vai lá e pergunta ao pai: papai, por que às vezes a mãe chora sem motivo? O pai respondeu: todas as mulheres choram sem motivo. E era tudo que ele podia responder porque ele também não entendia direito. E esse rapaz se tornou um adulto e o mesmo questionamento ele fez para Deus. E ele pergunta para o Senhor: Senhor, por que eu vi a minha mãe chorar, vejo hoje minha esposa chorar e elas não dizem o motivo? Daí a resposta de Deus para ele foi o seguinte: Deus lhes deu as lágrimas como escape, desabafo e oração por causa da força que elas precisam ter. Tá? Então você pode aqui colocar bastante impacto nessa frase. Por quê? Porque a gente quer atingir, a gente quer homenagear nossas mães, quer homenagear a mãe dos nossos filhos na igreja. Então você pode falar, porque de fato é verdade. Muitas vezes você está vendo a tua esposa, ouviu sua mãe chorar e elas não dizem para você. Vamos lá, problemas. Problemas o quê? São as dificuldades, são os impactos, os impedimentos. No caso aqui, como eu disse, é uma homenagem, nós vamos falar diferente. Será muito difícil você ver sua mãe chorando. Elas são tão fortes que fazem isso escondidas. Filhos e maridos, não confundam as lágrimas com fraqueza. As lágrimas de uma mãe é um instrumento dado por Deus para enfrentar a responsabilidade que receberam. Você, mãe, talvez não entenda a força que possui
e também não entenda para que a possui. Vamos lá, como eu disse, aqui é uma sugestão para servir de inspiração para você preparar teu sermão agora para o Dia das Mães, tá? Você vai acompanhando comigo aqui, mas você faz a alteração que você achar necessária, porque eu tenho certeza que enquanto eu estou passando aqui esse mapa mental, esses vídeos, o Espírito Santo vai trabalhando e vai enchendo o teu coração também, e é capaz de você fazer muito melhor do que eu estou fazendo aqui. Essa pequena uma promessa. O que é a promessa? Promessa é uma afirmação que nós fazemos de acordo com aquilo que é o tema da nossa mensagem. Qual que é o objetivo que nós queremos com essa mensagem? O que nós queremos que as nossas mães recebam durante essa mensagem. Essa pequena homenagem é para que todas as mães aqui nessa noite saibam de sua importância que cada uma tem para nós. Talvez você, mãe, pense que seja apenas uma dona de casa, mas o ministério da maternidade é tão importante quanto o pastoral. Por isso, nosso Senhor, por isso deu força para vocês. Então você pode falar, tá? Porque às vezes pode ser um sentimento mesmo das mães. Acho que é só uma dona de casa, que a função dela é só lavar roupa, é só fazer comida, e elas não entendem a importância, ou quem sabe nós não damos a importância necessária para elas. Tá? Então aqui, ao mesmo tempo que é o finalzinho aqui das minhas promessas, ele já dá o gancho para ir para o quê? Para o corpo, o desenvolvimento da mensagem. Por isso Deus deu força para vocês. O corpo do sermão são as verdades, são as lições espirituais que nós ensinamos quando nós pregamos para a igreja. No caso aqui, eu vou falar o quê? Da força que Deus deu para a mãe. Por isso que elas choram, por isso que elas sentem o peso da vida e elas choram. Deus deu a lágrima para elas, para que elas pudessem suportar, desabafar e orar, porque o Senhor colocou muita força nessas mulheres que às vezes elas não reconhecem. Deus deu força para carregar. Vou contar aqui um pouquinho sobre Agar, mãe de Ismael. Gênesis 21:14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu um menino e despediu-a, e ela partiu andando errante no deserto de Berseba. Tá? Então, se você acompanha o Pregador Aprovado, você sabe que as verdades espirituais não adianta eu só explicar. Eu preciso explicar e aplicar. Tá? Então, eu coloquei aqui separadinho, e novamente eu preciso dizer que, quando dependendo do sermão, você vai se concentrar aqui, vai procurar os verbos, vai procurar as palavras-chave, vai procurar aqui o assunto do texto, o qual você vai explicar. No nosso caso, é uma homenagem, então eu não vou gastar muito tempo com explicações técnicas, não é uma aula que nós estamos pregando esse Dia das Mães. Nós estamos dando aqui, não queremos homenagear e fortalecer essas mães. Então eu não vou gastar tempo com explicações que só vão confundir. Então, qual que é a explicação desse texto? Deus prometeu uma descendência a Abraão e Sara, mas a fé deficiente dos dois para esperar se cumprir a promessa fez com que Sara permitisse que Abraão tivesse um filho com sua serva Agar. Essa atitude gerou conflitos intensos no lar, fazendo com que Agar fosse expulsa de casa com seu filho, levando sobre os ombros apenas um pão e água que logo se acabaram. Então você pode falar muito mais sobre esse drama na hora que você estiver pregando. Se eu for fazer isso aqui, esse vídeo acaba só lá depois de algum tempo, tá? Então, aqui é para você se inspirar, mas no momento da pregação, você pode se aprofundar nesse assunto. Aplicação. As mães receberam força para carregar nos ombros o peso da rejeição, assim como Agar saiu com pão sobre os ombros, água e pão sobre os ombros. Deus deu força para as mães para carregar nos seus ombros o peso da rejeição. Você pode falar, muitas mães são rejeitadas pelo marido, pelos pais, pelos filhos. Força para carregar nos ombros o peso de cuidar sozinha dos filhos. Quantas mães, né, são mães solteiras hoje, são viúvas, tiveram que cuidar sozinha dos filhos. Quantas mães hoje estão aqui carregando todo o fardo sobre os ombros sozinhas, não tem ninguém para ajudá-las, não tem ninguém na família, ninguém se importa com elas. Mas Deus viu Agar e também tem te visto aqui hoje, mãe. Tem visto a tua vida, tem visto o peso, tem visto você carregando o fardo, entendeu? Então você vai fazer essas aplicações no momento da tua mensagem. Deus também deu força interior. Aqui nós vamos falar sobre Joquebede, mãe de Moisés. Êxodo 2, 1, 2. E foi um homem da casa de Levi, casou-se com a filha de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, o pôs nos juncos à margem
do rio. Mesma coisa, não vou me perder em detalhes, não vou falar o que é junco, não vou falar o tamanho do cesto, não vou falar da qualidade da água, não vou falar nada disso. No Egito, o faraó decretou uma lei que todo bebê do sexo masculino que nascesse deveria ser morto, por isso as mulheres já geravam seus filhos com medo. Joquebede fica grávida e quando nasce a criança, as parteiras tiveram temor do Senhor e pouparam o menino. O bebê era bonito demais para ser morto e durante 3 meses foi possível escondê-lo. Isso aqui você pode falar, tá? Você pode falar bastante. Imagina essa situação, como que você impede uma criança de chorar durante 3 meses. Então é algo que você pode dar um peso grande na hora que você for ministrar. A confiança em Deus foi recompensada. Joquebede criou o próprio filho e ainda recebeu um salário por isso. Também pode enfatizar a recompensa. Agora vamos fazer a aplicação. As mães receberam força interior para proteger seu filho, proteger das aflições do mundo. Que mãe não tenta proteger os seus filhos? Proteger de quem quer ferir, proteger de problemas na escola, né? Que mãe nunca ficou triste porque o filho veio chorando, porque zombaram dele, fizeram bullying com ele na escola. Força interior para fazer algo muito difícil que ninguém jamais faria. Imagina como foi difícil colocar seu filho no rio. Imagina para Joquebede como que foi difícil. A maioria das mães entraria no incêndio, numa enchente para tirar seu filho. É claro, né? A mãe tem a força para fazer o que ninguém mais faria, algo muito difícil, onde ninguém mais faria. Deus deu essa força para as mães. E Deus deu força interior para as mães deixarem ir. Porque chega um momento onde os fios vão no mar da vida. Força interior para deixá-los seguir a vida, para tomar suas próprias decisões. Força interior para confiar que Deus cuidará de todos. Imagina, ela teve força para colocar ali no cantinho do rio, uma certeza de que Deus iria levar ele não iria morrer. Força interior. Deus também deu força para acreditar. Vou falar de Ana, mãe de Samuel, 1 Samuel 2, 18 e 19. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestido uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló com o marido, para oferecer o sacrifício anual. Vamos lá. Ana não podia ter filhos, mas Deus contemplou sua fé e oferta. Ela ofereceu, consagrou Samuel. Seu esposo amava muito, mas, porém, nada podia substituir o desejo dos seus filhos. Ana cumpriu seu voto, consagrou Samuel e entregou ao Senhor. E Ana, por causa disso, teve mais 5 filhos. Você pode ver aqui. E Eli abençoava Eucana e sua mulher e dizia: Senhor, te dê descendência dessa mulher pela petição que fez ao Senhor, e voltava para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Você pode falar, tá? Um pouco mais sobre Ana, sobre a situação que ela enfrentava na casa dela, no sacrifício anual. Eu não coloquei aqui, como eu disse, para o vídeo não ficar muito longo, mas você já conhece a história. Eu estou explicando o contexto, não estou explicando detalhes, o contexto. Então vamos lá? As mães receberam força para acreditar. Ana teve força para acreditar que teria um filho, mesmo quando Penina provocava. Ana teve força para deixar seu filho aos cuidados do sacerdote, servindo ao Senhor. Ana teve força para ir visitar seu filho uma vez por ano e levar um presente e ir embora depois. Acredite até o final. Mesmo que ninguém acredite, mãe, você está aqui, acredita na tua família, acredita no teu filho. Parece que tudo está perdido, mas Deus deu força para você acreditar. Deus vai te inspirar, meu irmão, na hora da mensagem para você ministrar na vida dessas mães. Deus deu força para cuidar. Rispa, mãe de filhos de Saul, 2 Samuel 21:10. Então Rispa, filha de Aiá, pegou no pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Rispa tem uma das histórias mais tristes da Bíblia. Após 3 anos seguidos de fome, Davi consultou ao Senhor para saber o motivo disso. Deus disse que era por causa dos gibeonitas. Durante o seu reinado, Saul matou os gibeonitas, quebrando um pacto feito nos dias de Josué, que disse que preservaria a vida deles. Davi não perguntou ao Senhor o que fazer, mas perguntou ao rei dos gibeonitas, que requereu a morte dos filhos de Saul. Rispa era mãe de 2 filhos do rei Saul. Seus filhos foram enforcados e não foram sepultados. Rispa fica ao lado dos corpos dos filhos, espantando as aves durante o dia e os animais selvagens durante a noite, para que não tocassem nos corpos. Olha que tocante, né, pregador? Olha que a mãe ficou ali olhando
os corpos dos filhos, né, os animais que ele não comer, e ela ficou ali, imagina, debaixo de sol, de chuva, do orvalho da noite, ela ficou ali espantando, deixa meu filho, e todo mundo, quem sabe, ali criticando, vai embora, e ela ali do lado dos corpos, cuidando dos filhos. Deus deu força para cuidar. Vamos lá. As mães receberam forças para cuidar. Força para cuidar dos filhos, arriscando a própria vida. Força para suportar a dor de ter perdido um filho. Imagina quantas mães, de repente, na tua própria igreja mesmo, tem alguém assim como Rispa, perdeu o filho. Perdeu o filho por um acidente, perdeu o filho por umas drogas, perdeu o filho por alguma besteira, teve o desprazer, a tristeza, o desgosto de ter que enterrar e fazer o velório de um filho. Então Deus deu força para elas suportarem a dor. Quantas mães hoje têm filhos mortos, espiritualmente falando? Continue orando, mãe. Continue orando, cuidando dos seus filhos. Rispa tocou o coração do rei Davi com sua atitude que mandou recolher e enterrar os corpos. Deus também irá se comover com a tua oração. Seus filhos serão sepultados e ressuscitados com Cristo. Tá? Aqui eu fiz um paralelo com o fato de nós morrermos para o pecado e ressuscitarmos com Cristo para uma nova vida. Tá? Então aqui eu fiz um paralelo. Você fica à vontade se você quiser fazer também esse paralelo, mas é uma maneira de você falar para mães que têm filhos perdidos nas drogas, no pecado, que eles vão sim, podem ser sepultados como foram os filhos de Rispa, mas não para baixo da terra, mas mortos no pecado, mas ressuscitados para a vida eterna. Tá? Então fala, continue orando, mãe, continue orando. Vale a pena, continue cuidando dos seus filhos. Deus deu força para você. Deus deu força para perder. Aqui nós vamos falar sobre as duas mães prostitutas de 1 Reis 3, 24 ao 26. Então o rei ordenou, tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe. E ele então ordenou, cortem a criança viva ao meio e dê metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou, por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse, não será nem minha nem sua. Cortem ao meio. É só um contexto rápido. Certo dia o rei Salomão precisou julgar a causa de duas mulheres. Eram duas prostitutas que moravam juntas e tiveram filhos com poucos dias de diferença. Uma delas perdeu o filho sufocado e trocou os bebês durante a noite e disse que o filho morto era da outra. Como o rei poderia resolver essa situação? Com sabedoria que Deus lhe dera, o rei sabia que o amor da mãe verdadeira iria se manifestar quando a vida do filho estivesse em perigo. Ao mandar cortar o bebê ao meio e dividi-lo entre as mulheres, a verdadeira mãe preferiu perder o filho para outra mulher do que deixá-lo ser morto. Tá? Então Deus deu força para as mães receberam forças para perder. Quantas oportunidades você perdeu, mãe, para cuidar de sua família? De quantos sonhos você abriu mão por seus filhos? De repente você tinha um sonho de estudar, você tinha um sonho de viajar, tinha um sonho de trabalhar em algo que você tinha, um sonho da sua adolescência, de infância, mas você teve que perder esse sonho, você teve que deixar ele de lado, você teve que abrir mão, assim como aquela mãe preferiu abrir mão do filho para ele não morrer, abriu mão para ele ver o bem dos filhos, você também deixou de lado muitas coisas para ver seus filhos ficarem bem. Deus te deu força para você perder. Mas Deus conhece o teu coração e te deu forças para fazer isso com alegria. Por isso que nós, muitas vezes, não vamos entender mesmo porque nossas mães elas choram. Porque elas tiveram que abrir mão. Mas as lágrimas são de alegria quando ela vê seus filhos grandes, vê seus filhos bem, vê seus filhos com sucesso, vê seus filhos no caminho do Senhor. Elas nem se importam com as coisas que elas deixaram, com as coisas que elas perderam, as oportunidades que elas abriram mão pela alegria de ver seus filhos bem, filhos vivos. Tá? Então você, meu irmão, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te inspirar muito para você fazer muito melhor. Deus deu força para humilhar-se. Mulher cananeia, mãe da menina endemoniada. Tá? Então, normalmente eu gosto de preparar sermões com 3 lições, 3 verdades, no máximo 4, 5. Mas isso aqui tem 7. Então, vamos lá. A mulher cananeia. E ela diz, sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Vamos lá, contexto rápido. Um dia uma mãe desesperada procurou Jesus para que ajudasse sua filha que estava possessa por demônios. Mas ela não era da casa de Israel e Jesus disse que não podia ajudá-la. Após ignorá-la por um momento, uma palavra dura foi dita. Não é bom tirar o pão da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos. Deve ter sido difícil ter ouvido isso, mas ela insistiu. Afinal, Jesus era o único que podia ter ela ajudado. A fé e o amor daquela mãe foi a força necessária para que ela se curvasse
diante do mestre e continuasse suplicando. Com uma resposta surpreendente, ela alcançou o milagre que precisava. Que bom seria se todas as pessoas tratassem nossas mães como Jesus tratou aquela mulher, teve misericórdia posteriormente. Mas na vida nem sempre é assim. Deus precisou dar muita força para as mães rebaixarem-se por seus filhos. As mães receberam forças para humilhar-se no trabalho. Quantas mães não vão trabalhar e ser pessoas que não gostam, pessoas que humilham, pessoas que envergonham, humilhar-se para alimentar, né? Ter que trabalhar no serviço horrível, né? Muitas mães têm que pegar, têm que pedir as coisas para dar o de comer aos seus filhos, humilhar-se para educação, ficar horas numa fila para ganhar um livro, ter um professor tratando mal seus filhos por causa das roupinhas dele, né? Por causa da aparência dos meninos, humilhar-se por saúde, levar a criança no hospital, ficar horas ali, um médico que parece mais um açougueiro que não trata bem, mas a mãe, ela se humilha por causa que ela quer o bem dos filhos dela, humilhar-se diante de pessoas abusivas e arrogantes. Quantas vezes as nossas mães não tiveram que ficar quietas, tiveram que engolir coisas difíceis de engolir, mas por causa do nosso bem. Quantas vezes, né, as mães não são, às vezes, humilhadas na própria família, pelo próprio marido, humilhadas na igreja por causa de suas crianças. Você que está de joelhos hoje por seus filhos, creia que Deus está vendo a sua humilhação. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. 1 Pedro 5,6. Fica, mãe, fica em paz. Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar. Tudo que você está lutando pelos seus filhos, Deus vai contemplar, tá bom? Então, Deus tem que dar muita força para nossas mães se humilharem. Quanta humilhação nossas mães não passaram por nós. Deus deu força para as mães suportar. Vamos falar da Maria, mãe de Jesus, Lucas 2, 34, 35. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará sua alma. Maria foi bem-aventurada por ser escolhida como mãe do Filho de Deus, mas ela saberia do jeito mais dolorido que nenhum dos seus esforços poderia mudar o destino do seu filho. A força que as outras mulheres que falamos nessa mensagem receberam não seria suficiente para alterar o que estava para acontecer. Então, no caso de Maria, de Jesus, não adiantava ela pedir para Deus, não adiantava ela querer carregar o fardo dos filhos, não adiantava ela fugir com ele, não adiantava ela tentar fazer nada. O destino de Cristo já estava determinado por ele mesmo. Ele abriu mão de sua vida. Então, Maria precisava de forças para suportar. Não adiantava apenas coragem, não adiantava apenas querer defender Jesus. Ela teria que suportar ver seu filho humilhado e crucificado. Que palavra dura foi dita a Maria: quanto a você, uma espada atravessará sua alma. Todas as mães podem sentir essa espada na alma quando algo acontece na vida dos filhos. As mães receberam forças para suportar, força para suportar a dor dos filhos, de ver os filhos sofrerem, força para suportar a dor de não poder socorrê-los, força para suportar a dor sem perder esperança. Quantas mães não tiveram um filho desenganado, tiveram pessoas falando não tem jeito, elas tiveram força para esperar. Maria teve esperança de Jesus ressuscitar. Você recebeu a força de Deus, mãe. Você é mais forte do que imagina. Talvez você fique triste por não ter feito mais por seus filhos, mas o seu amor e presença é mais importante do que nós filhos merecemos. Porque quem sabe, né, Maria não ficou ali. Nossa, eu podia ter feito mais. Quem sabe a sua mãe não olha para você e diz: eu queria ter feito mais, eu queria ter dado o melhor, eu queria ter feito alguma coisa, mas ela só pôde assistir. Então você, nesse momento, você fortalece ela, fala que mais importante do que ela ter feito é ela ter estado lá, como ela esteve aos pés da cruz de Cristo. É você olhar e ver sua mãe lá, por mais que ela fez o máximo por nós, entendeu, irmão? A gente precisa valorizar. Isso aqui me dá o gancho para conclusão, tá? Eu sempre gosto, sempre que possível, eu gosto de concluir com uma ilustração. Vamos lá. Devemos valorizar as nossas mães. Então eu vou contar uma ilustração aqui. Então, como é uma homenagem, eu decidi usar duas ilustrações. Normalmente eu conto uma só no final. Mas aqui essa ilustração fala do guarda das fontes. Eu vou trocar, eu não vou falar guarda, eu vou falar guardiã das fontes, tá? E aqui essa ilustração diz o seguinte: que havia uma pequena cidade construída bem no pé da montanha, tinha muito verde, era muito linda, água limpa, transparente, e tinha uma mulher que tomava conta da fonte. Então ela limpava, tirava o lodo, tirava a sujeira, para que a água corresse perfeitamente para toda a cidade. Mas um dia a cidade se reuniu, né, como era uma mulher, o serviço dela não aparecia muito, eles decidiram: não, vamos mandar ela embora, porque a gente está pagando o salário dessa mulher
mulher, mas eu acho que na verdade nem é tão importante assim. Com o salário dela a gente consegue construir um reservatório. Então eles chamaram aquela mulher, aquela guardiã das fontes, e disseram para ela, você está demitida, a gente vai construir um reservatório. Eles fizeram assim, dispensaram aquela mulher e construíram o reservatório, porém a água vinha suja para o reservatório. O que aconteceu? Nada mais dava na cidade, as crianças adoeceram, os animais adoeceram, a plantação foi acabando. Daí, o que aconteceu? Eles lembraram dela, colocaram a mão na consciência e disseram o seguinte, a gente não valorizou aquela guardiã, porque ela cuidava daquele lugar, ela cuidava das fontes, a água chegava limpa para nós. Então eles foram até a guardiã e disseram, volta a trabalhar, nós precisamos de você. Dobraram o salário da guardiã e ela começou a ter uma estima e uma importância muito grande para aquele povo. Então por que eu vou contar essa ilustração na hora? Eu vou falar que as nossas mães, elas têm um trabalho muito importante na nossa vida, elas têm muita força, elas que nos educam, elas que cuidam da nossa vida, elas que tiram a sujeira, elas que tratam e trabalham na nossa vida para que, guardando as nossas fontes, né, tentando trazer para a gente aquilo que é mais puro e muitas vezes a gente não valoriza. Assim como aquela guardiã das fontes foi desvalorizada na cidade, às vezes nós desvalorizamos a nossa mãe, nós não vemos o que ela faz, uma comida, um carinho, uma roupa, nessas coisas simples que nós deixamos de lado, que nós não valorizamos as nossas mães. Nós precisamos começar a valorizar elas, porque elas são a guardiã das fontes, a tua mãe, a tua esposa. Amém, irmão? Amém, pregador? Então espero que tenha sido para você, pregador, muito útil esse vídeo, tá? Como eu disse, não envia para tua mãe isso aqui, você que vai ministrar lá na tua igreja esse texto, você que vai entregar. Eu tenho certeza que o próprio Espírito Santo agora vai trabalhar para você no teu coração e vai te encher muito mais do que eu fiz aqui nesse vídeo, nesse esboço, tá bom? Mais uma coisa que eu quero te pedir, se você achou que vale um like teu, um gostei seu, coloca, tá? Por favor, aí embaixo, compartilhe essa mensagem, se inscreva, tá? E fortaleça aqui, por favor, essa obra, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo.